corta por força. Cadê o Serginho Latino? Cadê o Serginho Latino? Eu acabei de dizer que eu ia dizer depois. Os caras aqui dormem trabalhando. É inacreditável. É uma equipe que dorme, não dorme. Mas que eles ficam de noite na rua. O que eu tenho a ver com o Latino? O que eu tenho a ver com o Serginho Malandro? Eu queria dizer uma coisa que é importante para que a gente consiga entender. A gente, às vezes, tem uma impressão da pessoa de longe. E quando a gente conhece, é uma coisa completamente diferente. E eu queria explicar. Eu pensava que o Serginho Malandro chupasse sorvete com orelha, pela orelha. Eu digo, esse sujeito fica o dia inteiro, tiriri, tororó. E o Latino, eu pensava, esse cara não tem nenhum amor por ninguém. Ele vive sapecando e aiá, dando cambalhota, pulando seco. Pois ontem, o Serginho eu conhecia do Rio durante muitos anos. Mas, chega mais a câmera aqui para definir um pouco mais, faz favor. Senão ninguém sabe isso. Vem com a câmera. Vem, meu filho. Senão não define, fica um pé. O câmera aqui tem uma sapataria, ele adora esse sapato. Vou dar de presente. Aí o que acontece? Eu ontem, eu fui num jantar na casa de uma amiga, a Graça, que por sinal é uma graça de pessoa. E lá eu encontrei os dois com quem eu nunca tinha na minha vida conversado. Sentamos, um prazer e tal, aquela alegria, e comecei a conversar com o Latino e com o Serginho. E aí é que você vê como a estampa pública não é o que a pessoa é de fato. Começamos uma conversa, eu durmo todo dia cedo. 10h30 da noite eu já estou dormindo, porque eu acordo cedo. Aí o que ocorre? A conversa começou e foi até às 5 da manhã. 5 da manhã. Eu não me lembro a última vez na minha vida que eu dormi às 5 da manhã. Descobri umas coisas que são interessantes. Todo mundo olha para esse Serginho Malandro, para esse Serginho Malandro. É o jeito que as pessoas, inclusive jornalista, olha. Diz, isso é doidão, isso toma todas, isso cheira. O cara só toma água e guaraná. Contou a história da vida dele, como eu contei um pedaço da minha, uma história de sofrimento. E não tinha esse nhenhenhenhonhonhon, não. Era uma conversa, olho no olho. Conversamos longamente, horas, e eu descobri um outro homem. Um homem que sofre pelos 2 filhos, pela distância, que estão morando fora, que só pensa nos filhos, que está ali permanentemente tentando ganhar a vida nos altos e baixos que a vida tem. E eu fiquei impressionado e realmente feliz. Pensa um sujeito feliz. Fui eu de conhecer a alma de um sujeito que eu jamais imaginei que poderia ser assim. Logo depois não, isso eu estou dividindo as conversas, mas foram as conversas juntas. Conversei com o Latino, também na conversa. Impressionante. Primeiro que ele está casado. A moça com quem ele está casado cantou lá umas 2 músicas para mim, música gospel. Uma linda moça, linda de rosto, mas eu gostei realmente como ela é linda por dentro. E esse começou a falar dos sofrimentos e me contou uma história. Eu, pela primeira vez, nesses anos todos que eu estou aqui, tanto da primeira vez quanto da segunda, eu vou falar do nome que eu nunca falei, porque eu respeito, é meu patrão, ele toca a vida e eu toco a minha. Ele era um garoto, o Latino, assimzinho. Ele me fez exatamente essa imagem. Ele não tinha onde morar. No Rio de Janeiro, tem um bairro na Zona Norte
chamado Meia. E tem uma praça que fica em frente ao Corpo de Bombeiros. E o Latino tinha uma camisa do Flamengo, ele é torcedor do Flamengo, louco, e a camisa toda rasgada, ele me contando. E ele, o que ele fazia? Porque a gente vê ele com essa pinta, compra carro bonito, mas ninguém, todo mundo, né, não sabe o tombo. Ele vivia como um menino de rua. Morava, lavava carro e depois dormia debaixo de um viaduto muitas vezes. E ele me contou essa história ontem chorando, me pedindo para ver se eu conseguia. Eu não tenho esse poder de conseguir o que ele me pediu. Ele disse assim: Marcelo, muitas vezes eu não tinha o que comer. E um moço, bem novinho, olha que engraçado, a vida como é. Um moço bem novinho, ia lá naquela pracinha, tinha um coreto, uma coisa, e aquele homem fazia uma pregação. Quando ele terminava, o cara falava, aquele moço novinho falava para todo mundo, tem mais de 30 anos, estava tentando reunir gente. E fazia lá a pregação, falava de Deus. Eu esperava, eu pequenininho, Marcelo, e me conta o latino, eu esperava aquele moço acabar de falar e dizia assim: ô moço, disse a primeira vez, ele me conta, mas 2 vezes assim: ô moço, já que o senhor fala tanto de Deus, de que um tem que ajudar o outro, me dá um dinheirinho para eu comer. E aquele homem dava o dinheirinho. Até que o tempo foi passando e o homem que ia lá falar de Deus já dava um dinheirinho para ele, porque estava ele lá, magrinho, pequenininho, com a camisa do Flamengo rasgada, lavando o carro. Aí ele disse assim: Marcelo, será que você consegue que eu um dia fale com o teu chefe? De qual deles? Eu tenho um monte. Aqui parece, eu sou um índio cheio de cacique. Com o Bispo Macedo. Mas o que você quer com o Bispo Macedo? Aí ele disse assim: aquele moço, Marcelo, que me matou à fome várias vezes, é hoje o poderoso Bispo Macedo. Eu vi ele começando, pregando naquele coreto. E eu queria agradecer a ele as muitas vezes que ele matou a minha fome. Porque tinha vezes, me contou ele, que eu ia dormir debaixo às vezes do viaduto, eu não tinha o que comer. E aquele homem que estava lá pregando me dava um dinheiro. Deixa eu explicar uma coisa, não tem nada a ver com nada disso. Eu estou contando uma história de um sujeito que a gente olha e parece que a vida é simples, que tudo começou assim. E ele ontem, tanto ele quanto o Serginho, me fizeram conversar até às 5 da manhã junto com a Graça e com o Felipe, donos da casa, para contar a vida deles. E queriam ouvir um pouco da minha. E eu disse para ele: ó, meu camarada, eu não tenho como pedir ao Bispo Macedo para falar com você. Mas uma coisa eu vou te dizer. Eu vou tentar. Foi quando me deu a ideia hoje, passou na minha cabeça, como às vezes a gente não deve avaliar os outros pela aparência. Aparência, ou primeiro momento. A gente já avalia aquele ser humano pelo primeiro momento. E ali eu me vi muito mal ontem, porque eu avaliava que tanto um... Deixa os dois aqui, por favor. Eu avaliava que esse era doidão e que esse era um destrambelhado. Eu encontrei 2 homens. 2 homens com objetivos, sofridos, que lutam pela vida com altos e baixos. E eu que nunca falei aqui do bispo, nunca falei porque ele é meu patrão, eu não tenho que falar nada dele, nem ele me pede. Mas é o único jeito de eu mandar uma mensagem. Era essa. Porque ele me disse: teu chefe matou muito a fome daquele menino que era o Flamenguinho. E ele não sabe que hoje que todo mundo me conhece como latino, que foi ele que muitas vezes me ajudou.
Eu vou contar uma coisa para você. Nessas horas todas que eu fiquei ontem, ultimamente, foi um dos momentos mais felizes que eu tive. Foi conversar sobre a alma de dois homens que eu tinha uma ideia e vi outra. E aí eu quero agradecer a Deus, porque foi muito legal. E eu só lamento uma coisa. Esse aqui só toma água e guaraná. Nesse aspecto tem uma companhia difícil. Aquele não. Esse já toma um vinho. Então eu queria contar isso porque eu acho que esse é o melhor depoimento que eu posso dar sobre como avaliar uma pessoa sem realmente conhecê-la. E ontem eu fiquei muito feliz. Quero agradecer a Graça, a dona da casa, e ao Felipe, por terem me dado esse momento na minha vida que me enriquece, mas enriquece a minha alma como homem. Tá falado vocês dois, eu não contei que ia falar, e eu nem ia falar, mas eu gostei tanto que eu falei. Desculpe se vocês não quisessem que eu contasse a história.